Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Faraó era um bom médium e, apoderando-se de uma grande força magnética, desenvolveu essa força e fez grandes prodígios. Os prodígios foram de tal forma que a natureza acabou revoltando-se contra seus habitantes, seus próprios habitantes, dando origem à existência do que hoje chama-se deserto do Saara. E esse faraó, esse primitivo faraó, sendo de uma grande força magnética, tudo fazia da noite para o dia. E por o povo acompanhar o mesmo símbolo do magnetismo, é que era um povo mau e endiabrado, fazendo essas coisas impossíveis e absurdas, de tanta maldade entre eles. E para que tudo isso não se propagasse entre os povos, com o tempo a própria natureza revoltou-se contra seus habitantes. Então, lá virou o deserto do Saara. Era uma cidade, mas acabou tudo, foi tudo coberto de areia, por causa da força magnética, né, Porfírio? Exatamente. E podemos acrescentar neste trecho, que ele fala do primitivo faraó, um trecho do livro em que ele diz que na antiga Pérsia havia um desenvolvimento de astrologia. Paralelamente, na antiga Pérsia, que é aquela região do Médio Oriente, e que hoje... mas aí já ela ficou menor, né? Porque a antiga Pérsia era muito grande e o primitivo faraó não são esses faraós que nós temos na civilização humana. Tutankhamon, eu já até esqueci o nome deles, esses nomes que ficaram na história, é antes deles. Porque esses que aparecem na história, Tutankhamon é um deles, mas antes dele tem Ramsés, não, Ramsés também já é fichinha. Antes dele, os três primeiros faraós que estão na história não são esse primitivo faraó. Esse primitivo faraó... As pirâmides lá que a gente conhece. Muito antes das pirâmides. Muito antes das pirâmides, porque o povo também era endiabrado. É antes do deserto do Saara. Esses faraós aparecem já no deserto do Saara. A antiga Pérsia, que o racional se refere, não é a Pérsia, o Irã atual, é a antiga Pérsia. Depois nós vamos entender. Talvez eu pudesse dizer que a antiga Pérsia se assemelha mais com aquele Éden que está na Bíblia. Mais ou menos isso, podemos entender isto. Quer dizer, esse fato aqui, do dom magnético, ele é muito anterior ao início da civilização humana, da forma que a conhecemos. Era a fase de astrologia que era na antiga Pérsia e do lado, então, é que se desenvolveu esta civilização do faraó primitivo, que veio encaminhando para um giro mais magnético, encaminhando aquela civilização astrológica da antiga Pérsia, que era a fase de astrologia que dominava lá, e também no Egito, e aí é que eles vieram para aquela área da África e fizeram essas diabruras, como nos relata o racional superior. Isto antes do início da civilização, ou da pré-história da nossa civilização. Esses registros ficaram escondidos. Esses registros do faraó primitivo não ficaram na história, mas na história ficaram alguns pedacinhos, alguns resquícios que as novas gerações vieram pegando e formaram as suas sociedades secretas para conduzir no mesmo sentido que esse faraó primitivo conduziu. Mas foi a descida de classe de vida que o povo escolheu. O povo abdicou do alfabeto de astrologia da antiga Pérsia e adotou os resquícios dessa fase do faraó, desse povo mau, de diabruras, de magnetismo puro, que é exatamente as forças de atuação do magnetismo sobre a humanidade que escolheu ser isto, a humanidade materialista, magnetizada. E na Pérsia sempre ficou aquela parte como que um vínculo da parte boa do ser humano, que é onde se desenvolve a verdadeira fase espiritual, é na Pérsia, no Oriente. De lá é que vem para o Ocidente essa orientação da fase espiritual. Isso tudo, para quem conhece a história da humanidade, fecha num clique. A história do magnetismo, do dom magnético do faraó primitivo, antecede a história dos primitivos, desses faraós, Tutankhamon, Ramsés e outros nomes. Esses são já dentro da linha artificial, dentro do deserto mesmo. A construção da pirâmide é dentro do deserto. Já tinha acontecido o desastre, o terremoto, como diz o racional superior, que naquela época houve, e aquela civilização foi extinta, dos faraós primitivos e do povo que acompanhava. Foram todos extintos, ficaram enterrados. Mas o poder magnético era tão forte que ele ficou irradiando.
E as novas gerações que vieram, elas foram adotando alguns resquícios que fizeram, se fecharam. Hermes Trismegisto é um dos primeiros, pelo que nós conhecemos na história. Daí o poder hermético, o poder diabólico, que foi a herança deste fato que a humanidade não conhecia. Então, aqui foi quando a humanidade deixou de orientar pela astrologia para entrar num conhecimento de magnetismo de uma forma artificial. Daí, então, tudo veio cada vez de mal a pior. E o mundo espiritual, e voltamos a repetir, ele veio amparando aquelas novas gerações que adotaram esse alfabeto artificial de conhecimentos, vamos dizer assim, para a realização do ego material, daquela coisa da matéria, e o mundo espiritual sempre procurando nos conduzir no sentido de retorno. Agora a fase é racional, e agora está na hora da gente conhecer isso tudo. O dom magnético também enfraquece, mas ele ainda vigora muito, e é toda a parte diabólica, que tudo que nós conhecemos, ele teve origem nesse evento lá no deserto do Saara. Os países eram muito distantes uns dos outros, nem todos foram afetados. O lado de cá, por exemplo, que é as Américas, já não sofreram tanto essa perturbação, vamos dizer assim, e por isso, quando o mundo ocidental chega nas Américas, encontram os índios ainda em estado silvícola, né? Ainda vivendo como que uma herança ainda da parte espiritual boa. Por isso, os índios tinham as forças naturais regendo a sua vida. Enquanto que o europeu, quando chegou aqui, ele já vinha com um canhão, né? E o fogo, né? O fogo. A vida nesse tempo, os índios era mais natural, né? Muito mais natural, eles não ficaram tão perturbados. O poder do canhão, né? Que é e o fogo, né? Que veio conduzindo o ser humano nessa parte magnética. Confere, doutor Carlos. Essa parte do faraó mexe com a questão da história, como a gente vê academicamente sendo ensinada às nossas crianças. Então, história tem um pouquinho de pré-história, mas para trás não tem raça humana. E a questão é que tem a origem do animal racional na matéria e tem a origem do ser racional que deu causa ao animal racional, que é a origem do animal racional ter uma partícula de consciência, ele ter ciência de que está se lapidando aqui nesse segundo mundo. Então, esse texto do poder do magnético, as pessoas lembram do atual Egito, mas isso, na verdade, como Porfírio colocou muito bem, remonta a outras civilizações num tempo em que a nossa história diz que não tinha, só tinham homens das cavernas. Para quem gosta de filme, tem um filme que é mais ou menos recente, 10.000 antes de Cristo. E se for ver o making of, tem um historiador que comprova outras civilizações que coexistiram com os homens das cavernas e tudo mais. Mas o principal mesmo daí é o poder do magnetismo, que é uma força inspirada dos deuses de outrora na conquista dos soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. Então liga muito o faraó de ser um grande médium e ter captado uma grande carga magnética e aí ter feito proezas, diabruras com esse dom magnético. E repetindo, o magnetismo era a força inspirada dos deuses de outrora na conquista dos soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. Nos dias de hoje, a gente vê o magnetismo fazendo esse mesmo trabalho na conquista dos que mandam, né? Dos mandatários, dos poderosos, dos ricos, dos famosos, todos eles têm muito magnetismo. E o que o povo faz? Sem imunização racional, funciona o pensamento e a imaginação, fica lá embebedado. O magnetismo atrai, tonteia, embriaga as mentes, sem a pessoa ter bebido nada. Apenas a energia magnética hipnotiza por meio do fluido. E aí está todo mundo se lapidando. E essa lição é uma maravilha. E nessa época só havia esse poder. Esse poder era da época. Só havia o magnetismo na época. Porque o ser humano, ele ainda era muito embrutecido. Tinha 4, 5 metros de altura. Então não era um ser humano civilizado,
que tinha um entendimento de tudo. Então o único entendimento que ele tinha era da energia magnética. Então era o desenvolvimento da energia magnética. Só que desenvolveu de uma forma tal que fazia coisa da noite para o dia horríveis, entendeu? Sumia com pessoas, matavam pessoas, mas era o poder do magnético, era esse. Depois o ser humano foi evoluindo, as civilizações futuras já entrou desenvolvendo o pensamento. O pensamento já era um meio termo. Você tinha o lado bom e o lado ruim. Antes não, só tinha o lado mal. Era mal e mal mesmo. Aí agora nós já temos 3, que é o pensamento, a imaginação e o raciocínio. Antes só tinha 2, pensamento e imaginação. Era o lado ruim, o lado mal, o pensamento, o lado bom. Agora, o raciocínio é o equilíbrio. É o que dá o equilíbrio ao ser humano. É o raciocínio. O raciocínio é o equilíbrio. Sem o raciocínio funcionando, você fica ou é um bom aparente ou é mal. Agora não, você já tem a terceira opção, você tem que ter o equilíbrio, porque o ser humano ele é mal por natureza própria, ele já nasce mal. Ele nasce mal. Aqui tudo nesse campo material é mal. Tudo é ruim para ele. Ele nasce chorando, ele morre sem querer morrer, quer dizer, aqui tudo é ruim para ele. Agora, com o desenvolvimento do raciocínio, ele tem o equilíbrio dessas 2 energias. Com essas 2 energias equilibradas, ele vive aqui a sua vida nesse campo material, o seu tempo, e passa para uma evolução superior. A próxima evolução do ser humano é a classe de aparelho racional. Ele passou pela classe de animal racional. Nós estamos vivendo na classe de animal racional. Uma civilização evoluída, mas é animal. Animal é animal, está dizendo. O que é um animal? É um animal. Agora, a próxima vai ser de aparelho racional. Já não é mais animal. Apesar de estar num corpo material, mas é um aparelho. O que é o aparelho? Aparelho é aqueles que está ligado a um campo superior. Não é dominado por esse campo inferior. Ou é dominado pela energia magnética, que é mal puro, ou é dominado pela energia elétrica. Então, em 1935, acabou a fase do pensamento. O ser humano passou a ser comandado pela energia racional. Agora, para ele ter esse comando da energia racional, é preciso ele desenvolver o raciocínio, porque o ser humano sempre foi comandado. No início pela energia magnética, depois pela energia elétrica e agora pela energia racional. Mas esse desenvolvimento só será completo quando ele tiver pleno conhecimento da energia racional através do desenvolvimento do raciocínio. E ele tem aqui, no livro Universo e Desencanto, ele tem o mapa, ele tem a planta e tem a bússola. O mapa é o livro. A planta é o conhecimento que ele adquire. Né? Ele decifra essa planta através do conhecimento, através da leitura. E a bússola? A bússola guia ele sempre para cima, sempre de retorno ao seu mundo de origem. Mundo esse que nós saímos, passamos por uma série de transformações e estamos tentando retornar. Pelo fator natural, iríamos retornar. Se tivéssemos seguido a parte elétrica, a parte da direita, não precisaríamos entrar nessa parte magnética. Essa magnética é que deformou mais o ser humano. Priorizou mais o capital, o mal, superar um superando o outro. Na verdade, ninguém tem que superar ninguém, porque aqui é passageiro. Nós passamos um período aqui. E depois que passa esse período, a gente tem que transformar de novo, para nascer de novo e assim indo. Transformando, morrendo, transformando e nascendo de novo. É uma materialização do espírito. Agora, o espírito, esse ser racional, ele não precisa mais nascer aqui de novo. Ele tem que nascer no seu mundo de origem para acabar esse nascer e morrer, como se fosse eternamente. E não é eternamente, porque nós somos seres passageiros, somos energias passageiras, espíritos passageiros desse campo de matéria. Essa matéria é uma deformação, é passageira, ela não é eterna, mas nós vivemos como se fosse eterno. A pessoa começa a adquirir bens que ele vai nascer 10 mil vezes aqui e não vai conseguir esses bens. Um jogador de futebol ganha milhões e milhões, que ele não precisa desse dinheiro todo. Para quê? Ele só tem uma vida,
E essa Um hoje vulto que resplandece, um jogador de futebol, magnetismo. é o magnetismo puro, é o descendente do faraó, entendeu? Nós estamos ainda vivendo na época do faraó. Todo mundo querendo ganhar dinheiro mais do que o que precisa. O ser humano, ele precisa de muito pouco para viver bem. Ele não precisa de tanto dinheiro, de tanto capital. Você não precisa derrubar ninguém para sobreviver. Essa de estar sempre superando os colegas, não precisa disso. Você tem que viver bem com o que a natureza lhe dá. Você precisa comer, você precisa ter uma casa. Para que você ter 4 carros, 5 carros, 5 mansões? Não tem necessidade. Pelo jeito, Edivaldo, você não vai poder comprar um iate. É só para descontrair. Oswaldo. Você falou aqui que nós somos comandados pelo elétrico e magnético. E onde entra o livre-arbítrio? Quem quer responder? O livre-arbítrio, rapidamente, porque nós acho que já estamos com o nosso tempo. O livre-arbítrio é a escolha entre o bem e o mal. Quando a gente conhece o certo, não há necessidade do livre-arbítrio. O pensamento bom é aparente, ele não é bom de verdade, ele é aparente. Como disse aqui o Edivaldo, enfatizando bem isso. E o raciocínio é o certo, ele não é bom nem mal, ele é o certo, é o necessário, é o natural. Então não há que escolher. Quando você está raciocinando, você não escolhe, porque você conhece o certo e já está certo. E quando não está certo, você tem que escolher entre o bem e o mal. E o livre-arbítrio, a base do livre-arbítrio é exatamente isso, a escolha entre o bem e o mal. Mas quem conhece o certo não precisa do livre-arbítrio. Essa é a história. E o princípio disso tudo é lá no mundo racional, como o racional nos diz, que uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, no uso da liberdade, porque não há coação de liberdade, decidiram entrar progredindo uma parte que não estava pronta e deu consequência a isso tudo. Então, o livre-arbítrio é quando as pessoas escolhem. Não havendo escolha é porque já está tudo certo. Isso aí. Estamos em cima da hora, temos que terminar. Leia o livro Universo e Desencanto, Cultura Racional, Imunização Racional. Obrigado pela sua atenção.